ou um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 18 da nossa jornada, seguimos aprendendo sobre a justiça de Deus, perdão, o poder da palavra e a perseverança. No dia de hoje, seguindo nosso cronograma, os textos são Gênesis 19, Mateus 18, Neemias 8 e Atos 18. Prepare suas anotações para te ajudar quando for fazer a sua leitura completa no seu tempo com o Senhor. Seguindo, Gênesis 19, ele é polêmico do início ao fim. Primeiro, corrupção de Sodoma, depois, confusão dentro da casa de Ló. E depois, as filhas de Ló tomam decisões erradas, movidas por medo e desesperança. E vamos falar sobre isso aqui com zelo. É importante dizer que a Bíblia não aprova, mas ela registra. O juízo sobre Sodoma se cumpre e foi o resultado do pecado persistente e a ausência de arrependimento. Mesmo assim, a misericórdia de Deus aparece na vida de Ló. O que acontece em Gênesis 19 não é um exemplo a ser seguido, é um alerta. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens, ela as expõe para nos ensinar. Ló vivia em Sodoma há muito tempo. Aquela cidade era marcada por violência, injustiça, corrupção moral, pecados. E com o tempo, muitos estudiosos dizem que esse ambiente afetou Ló. Quando os homens da cidade chegam e cercam sua casa para fazer mal àqueles anjos, Ló age de forma desesperada. E naquela época, proteger os hóspedes era uma responsabilidade sagrada. Ele tenta impedir um mal, mas de um jeito errado. O episódio mostra até onde o pecado havia chegado, inclusive dentro da casa de alguém que conhecia a Deus. Antes que qualquer abuso aconteça, os anjos intervêm, puxam Ló para dentro e ferem os homens com cegueira, mostrando que o céu já estava agindo. A cegueira ali é simbólica e literal, porque eles já estavam espiritualmente cegos e agora fisicamente. Ló é salvo não por mérito, mas pela misericórdia de Deus. Mesmo após o livramento, o pecado deixa marcas. As filhas de Ló tomam decisões erradas movidas por medo e desesperança e acabam tendo relação sexual com o pai, para que a descendência de Ló não morresse. Só que dessa relação nascem Moabe e Amon, que é de onde vieram os moabitas e os amonitas. Você vai ver que lá para frente esses povos aparecem como inimigos de Israel. A escolha feita no medo pelas filhas de Ló geraram consequências duradouras. Mas deixando um pouquinho toda a polêmica desse capítulo de lado, há algo no texto que sempre me chama a atenção. A Bíblia diz que, mesmo depois de ser avisado da destruição, Ló demorou para sair. Ele não percebeu a urgência. Então os anjos o tomam pela mão, puxam ele, sua esposa, suas filhas e os tiram dali. E toda vez que eu leio isso, eu faço uma oração sincera a Deus. Pai, se um dia eu estiver demorando para perceber, se eu estiver num caminho errado, se os meus olhos não estiverem discernindo o perigo, me puxa, me agarra, me tira, mande os teus anjos. Eu não confio na minha percepção, eu sou falha, não somos nada sem o Senhor. E esse é o maior aprendizado que esse capítulo nos traz. Seguindo para Mateus 18, quando questionado sobre quem é o maior no reino dos céus, Jesus ensina que o reino pertence aos que se tornam como crianças, dependentes, humildes, ensináveis, de coração puro e alegre. Ele fala sobre o cuidado com os pequenos, e aqui não é apenas com as crianças, mas podemos interpretar também com os novos na fé. E Jesus é lindo demais. Em seguida, Jesus mostra um nível de importância sobre entrar na vida da eternidade nos céus. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar sem um olho do que ir com os dois para o inferno.
Porque uma coisa é fato, a eternidade está aí para todo mundo. E eu te pergunto, você vai querer viver a eternidade aonde? Nós vamos viver a eternidade no céu. Amém? Há muitas coisas nesse capítulo e uma delas é Jesus ensinando como viver relacionamentos dentro do reino, com humildade, cuidado com o outro, correção em amor e perdão. Pedro pergunta: até quantas vezes deverei perdoar? Até 7? No contexto judaico, se você perdoasse até 3 vezes, você já estava sendo generoso. Então, falando 7, Pedro achou que estava sendo bem espiritual aqui. Mas Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E aqui Jesus não está dando um número literal, um limite, não. Mas ele está ensinando que o perdão no reino não pode ser calculado. Jesus conta a história de um rei que perdoa uma dívida impagável. Nesse contexto, a dívida simboliza o nosso pecado diante de Deus, o rei representa o próprio Deus e o servo representa alguém que recebeu a graça. Logo depois, esse mesmo servo que foi perdoado se recusa a perdoar uma dívida pequena de outro. E o contraste é proposital aqui e forte. Jesus está mostrando que quem realmente entende a grandeza da graça recebida não pode reter o perdão. Quem não perdoa demonstra que nunca compreendeu a graça. O perdão verdadeiro, ele transforma o coração. Se não transforma, não foi entendido. Por isso, Jesus conclui com seriedade: assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração vocês não perdoarem. O ensino central do texto é claro: o perdão cristão nasce da graça recebida. Quem foi muito perdoado, aprende a perdoar. No reino de Deus, o perdão não é uma opção, ela é uma evidência de transformação. E seguimos com Neemias 8, a palavra que desperta o coração. Em Neemias 8, após a reconstrução dos muros, o povo se reúne para ouvir a lei de Deus, sendo lida e explicada por Esdras e os levitas. Muitos ali nunca tinham ouvido a palavra com clareza. Ao ouvir a lei, o povo reconhece os seus pecados, percebe o quanto havia se afastado, eles sentem o peso espiritual da palavra e então o povo chora. Mas Neemias traz aqui o ensinamento de que o arrependimento não termina em tristeza. Deus não quer nos paralisar na culpa, mas nos restaurar. Então ele declara: a alegria do Senhor é a nossa força. E é essa alegria que nos sustenta para viver em obediência. Quem pertence ao reino carrega alegria como identidade, não como circunstância. Não age por emoções, mas por convicção. Neemias diz que aquele dia era consagrado ao Senhor, por isso eles deveriam se alegrar. E eu li uma frase que eu queria deixar registrado, eu quero deixar registrado aqui com vocês. Essa frase é da pastora Jaque Hayashi e ela diz assim: você não precisa viver chorando. Você pode chorar, mas tudo bem também viver sorrindo. Então aqui em Neemias, para finalizar, eles fazem uma festa e, como os antigos faziam, montam tendas fora de suas casas em memória a toda a história de seu povo. E a Bíblia diz que muito grande era a alegria deles. E me fez lembrar de Mateus, quando Jesus diz para sermos como crianças. E para finalizar, Atos 18, encontramos Paulo em Corinto, vivendo um tempo de intensa oposição e desgaste emocional. Ele anuncia Jesus aos judeus na sinagoga, impulsionado pelo Espírito, e enfrenta resistência e rejeição. Até diz que vai abandoná-los para pregar apenas aos gentios. E é nesse momento que Deus o encoraja por meio de uma visão, dizendo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. A oposição aumentou, mas Deus não mudou a missão. Ele fortaleceu Paulo. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra.
Mesmo assim, o texto deixa claro que as afrontas continuaram. Depois desse período, Paulo viaja e vai para fora, confiando que Deus continuará sustentando aquilo que havia começado. E então entra em cena Apolo. É nesse ponto que ele aparece. Ele era judeu, natural de Alexandria. Alexandria era um centro intelectual muito importante naquela época. E ele falava com ousadia, ensinava corretamente acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E aqui entra algo lindo no texto. Priscila e Áquila, com humildade e discernimento, o chamam à parte e lhe explicam com mais exatidão o caminho de Deus. Isso aqui revela a maturidade espiritual dos dois lados, de Apolo para aceitar, aprender, e Priscila e Áquila que ensinam sem competir, sem nada. Após esse ensino, Apolo cresce ainda mais e quando ele passa a atuar em Acaia, que o texto diz, ele fala que com grande veemência ele convencia publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo, ele não pregava opiniões, ele provava pelas escrituras. Aqui em Atos, vimos que Deus sustenta os servos em meio ao cansaço. O encorajamento divino vem quando a missão parece pesada. Ninguém nasce pronto e há um zelo para caminhar junto. O reino avança quando há humildade para aprender e maturidade para ensinar. Hoje vimos em Gênesis sobre justiça e livramento. Vimos em Mateus sobre o coração de uma criança, perdão e cuidado. Neemias fala da palavra que transforma e deixa frutos. E Atos fala da perseverança na missão. O mesmo Deus que julga com justiça, cura com graça, fala com clareza e sustenta aqueles que não desistem. Querido Deus, obrigada, Pai, por este tempo. Guarda, ó Deus, o nosso coração para caminhar sempre na Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Desperta, Senhor, em nós um amor pela Tua palavra e nos fortaleça no dia mau, no dia do cansaço. Que possamos seguir firmes contigo até o fim, que possamos não temer, pois o Senhor está conosco. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 19 da nossa leitura.